que é o observador na física quântica? Um mal entendido que surge muito frequentemente na área da física quântica, né, é justamente sobre esse conceito, né, sobre o conceito do observador. O termo observador ele é usado mesmo na academia, né, quando a gente vai lecionar um curso de mecânica quântica ou quando a gente está fazendo algum trabalho de pesquisa, a gente usa esse termo, o conceito observador. A gente usa realmente esse termo. Agora, acontece que esse termo, ele também, o mesmo termo, né, ele também é usado pelo pessoal esotérico da mecânica quântica, né? Pessoal estilo coach quântico e coisas desse tipo. E esse pessoal mais esotérico, eles querem vender a ideia de que a observação, né, ao observar alguma coisa, a gente seria capaz de alterar a natureza daquele objeto, né? Ou seria capaz de alterar a realidade com a simples observação. Né? O que é uma tese meio bizarra e um pouco infantil também, mas como esse pessoal tem uma capacidade de divulgação muito grande, né, às vezes maior até do que a nossa capacidade de fazer divulgação científica, então essas ideias elas acabam sendo reproduzidas assim, em vídeos e filmes e coisas desse tipo. E aí eles acabam convencendo um número muito grande de pessoas de que isso seria um resultado da mecânica quântica, né, o que não é verdade. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o conceito de observador, né, o que é o observador na mecânica quântica, e sobre o fato de que essa ideia de que o observador é capaz de mudar a realidade, ela não é verdadeira. Tá? Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, sobre seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então vamos começar pelo conceito de observador, né? O que é um observador? O que a gente quer dizer quando a gente fala do observador num curso de mecânica quântica, por exemplo? Né? O que a gente está querendo dizer é o seguinte, né? Observador ali, na verdade, é um aparato experimental que é capaz de detectar certas características dos objetos. Então, é um aparato de medida, né? A gente só pega emprestado um termo da linguagem comum, que é observar, observador, né? Aquele que observa alguma coisa, a gente pega esse termo e a gente usa no lugar de aparato experimental ou detector ou coisas desse tipo. Então, o observador para a gente, quando a gente está falando de mecânica quântica, né, na academia e tal, o observador é um aparelho ali, um detector, algo desse tipo. Né? Então, assim como o observador, na linguagem comum, a gente usa, sei lá, alguém que está olhando para um carro que está passando na rua. A pessoa está observando o carro, esse é um observador. Então ele está olhando características do carro que está passando na rua, né? Ele percebe essas características. A mesma coisa o aparato experimental vai fazendo, esses detectores vão fazer. Um detector que é capaz de detectar a presença de um elétron em uma determinada região, ele, de certa forma, entre aspas, observa as propriedades do elétron, que no caso seria estar em tal posição, em tal momento. Existem discussões na mecânica quântica, né? Na academia mesmo, né, sobre a relação entre consciência e observador consciente e sistemas quânticos, existe essa discussão. Tá? Por exemplo, o von Neumann, que é um matemático importantíssimo assim, na história da mecânica quântica, ele elaborou boa parte do formalismo que a gente usa hoje para a teoria quântica. Ele, num livro que ele publicou em 1932, ele comenta, né, ele chega a comentar ele levanta uma ideia, né, uma hipótese de que o processo de medição da mecânica quântica, ele deveria incluir partes do mundo, né, e não só o objeto a ser medido. E essa inclusão de partes do mundo, né, então você vai medir, sei lá, a posição de um elétron, você tem que descrever como que é o seu elétron interagindo com o detector. Mas o detector também tem um fio que vai levar até um visor e ali tem um outro processo que tem que ser incluído também na descrição. E aí esse visor, ele projeta ali uma luz que você vai enxergar com os olhos e isso tudo tem que ser incluído no processo de medição. E aí os olhos, com os seus olhos, né, você vai transmitir essa informação para o cérebro e tal. Então todo esse processo deveria ser, no fundo, incluído na descrição da medição da mecânica quântica. Isso é um argumento que o von Neumann usa, né, um negócio chamado cadeia de von Neumann, né, que é um argumento sério, mas ele não tem nada a ver com essas hipóteses de que, sei lá, se você pensar positivo, você vai conseguir ganhar um carro, projetar uma coisa, ou que você é capaz de mudar a realidade com pensamentos positivos ou algo desse tipo, tá? Então, assim, não tem nada a ver com isso. Essa tese do von Neumann, por exemplo, é uma tese mais complicada de verificar até, né?
mas ela é discutida num ambiente mais sério mesmo. Então, o ponto importante aqui é o seguinte, né? Essa tese de que o observador é capaz de mudar a realidade ou alterar a natureza dos objetos, ela não é uma tese da mecânica quântica, tá? Vamos pegar considerar o contexto em que essa coisa é discutida, né? Então, isso aí começa a ser discutido no contexto de experimentos de fenda dupla, tá? E nem é o experimento de fenda dupla simples, não. É um experimento de fenda dupla um pouco mais complicado. Assim, é um experimento de fenda dupla com a intervenção de algo que a gente vai chamar de marcadores de caminho, né? Essa discussão ela surge com Einstein, essa discussão sobre marcadores de caminho, tá? Não esse negócio de alterar a realidade, não, mas essa discussão sobre marcadores de como marcar caminho num experimento de fenda dupla, ela surge com Einstein lá na década de 20 ainda, e depois tem alguns experimentos na década de 80 que vão explorar melhor essa ideia, tá? Mas vamos ver primeiro o que é o experimento de fenda dupla. Então, a montagem do experimento de fenda dupla é essa que aparece aqui, né? Você tem lá duas aberturas ali, né? Você vai lançar um objeto, vou pensar no experimento de fenda dupla na mecânica quântica, tá? Esse experimento é anterior à mecânica quântica, mas a gente pode fazer ele com objetos quânticos, tipo jogar átomos. Então, imagina que a gente está lançando átomos ou elétrons ali nesse aparato de fenda dupla. Nesse aparato, aí você tem ali essas duas fendas ali, essas duas aberturas. E aí você tem lá atrás um anteparo que vai ser que vai detectar os objetos que são lançados lá atrás, né? Então eles são lançados, eles atravessam as fendas e eles são detectados nesse anteparo no fundo do experimento. E esse é um experimento que foi pensado ali no final do século XIX e o objetivo era identificar qual que é a natureza da luz. Então você tem um feixe de luz e existia uma teoria, algumas teses, né, de que aquele feixe era, na verdade, uma onda que se propagava no espaço, e tinham teses que afirmavam, nessa época, né, no século XIX, teses que afirmavam que, isso é antes da mecânica quântica, tá? Teses que afirmavam que esse feixe de luz ele era composto, na verdade, por várias partículas, né? E aí o que acontece? Se você passa o feixe de luz no experimento desse tipo de fenda dupla, as ondas, quando passam por fendas duplas, elas vão ter elas exibem uma certa propriedade, né, que é algo chamado de interferência, que a gente vai conseguir detectar lá no fundo desse anteparo, tá? Então, assim, para mais detalhes sobre o experimento de fenda dupla, dá uma olhada nesse vídeo que aparece aqui no card, eu vou colocar também na descrição, que a gente explora isso com em mais detalhes, assim. Mas a ideia aqui se você jogar alguma coisa ali que você não sabe se é onda ou partícula, se é composto por onda ou partícula. Então você não sabe a natureza daquela coisa. Vamos supor a luz. A gente não sabia o que era a luz, se ela era onda ou partícula. Então os caras tiveram a seguinte ideia: joga a luz nesse negócio aqui, joga um feixe luminoso nessa coisa, nesse aparato, e aí se a gente medir um resultado que é esse de interferência, né, tem um negócio que a gente chama de franja de interferência, que é a imagem que vai aparecer ali naquela tela lá no fundo. Se aparecer uma imagem que essas franjas de interferência, se elas aparecerem, isso significa que a luz é uma onda, porque interferência é uma característica de onda. Agora, se não aparecer, se aparecer um monte de, sei lá, pontinhos espalhados na tela, aí a gente vai afirmar que a luz é, na verdade, é composta por várias partículas, né? Então, você tem dois possíveis resultados aqui. Se for onda, você tem esse resultado, né, que é esse padrão de interferência, e se for partículas que você está jogando ali, você tem esse outro resultado aqui, que é o resultado característico de partículas chegando lá no anteparo. Então, o experimento de fenda dupla, a princípio, ele seria capaz de identificar qual que é a natureza do objeto que está passando por ali, né? Então, se for onda, tem tal resultado, se for partícula, tem tal resultado. Acontece que na mecânica quântica as coisas não são tão simples assim, né? Então, vamos considerar o experimento de fenda dupla com átomos. Então, a gente lança átomos na montagem de fenda dupla. O resultado observado vai ser esse daqui, tá? Essa distribuição que aparece aqui. Então, essa distribuição, ela aparece mais com aquela outra que eu falei que era característica de ondas, né? Então, você vai falar, então os átomos se comportam como ondas, né? Esse experimento, eu não falei isso, né? Mas o experimento com átomos, vamos supor que a gente está lançando átomos ali, não precisa ser um feixe com muitos átomos, não. Você pode lançar um átomo de cada vez. Você lança um, espera um tempo, lança outro. E aí a figura que vai formar, que é essa cheia de pontinhos aqui, nota que ele tem uns pontinhos que se concentram numa região, depois não tem mais pontinhos, depois eles se concentram numa região acima e assim por diante, né? Essa distribuição, que parece com a distribuição das ondas, ela é obtida
átomo a átomo. Então vai lançando um átomo, aparece um pontinho lá na tela, lança outro e tal. Então a ideia de que um átomo interfere com o outro não dá para a gente sustentar isso, porque o átomo ele é lançado ali no aparato sozinho. Então ele entra ali e bate lá na tela sozinho. Mas mesmo assim parece que ele exibe ali um comportamento ondulatório, mas isso é muito esquisito, né? Muito esquisito porque a gente já tem uma imagem de que átomos se comportam como partículas, né? Mas além disso, tem um acréscimo que é o seguinte: se a gente pegar esse mesmo experimento, né, com a mesma fonte que deu esse resultado dessa distribuição parecida com o fenômeno ondulatório, se a gente pegar a mesma fonte, mesmos átomos, mesmo experimento, e acrescentar só um negócio que a gente vai chamar de marcador de caminho na saída ali de cada fenda, o que é esse marcador de caminho? É um aparato, um aparelho capaz de identificar se o átomo passou pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Então, se ele passa na fenda de cima, esse aparato ele registra a informação. Ele não mostra a informação para a gente, não, tá? Então, se alguém está fazendo esse experimento, essa pessoa não vai ficar vendo o registro de por qual fenda o átomo passou, não. Esse medidor de caminho, ele só registra isso, não mostra, esse registro não é exibido, tá? Ele guarda essa informação e aí o átomo vai bater lá na tela em algum lugar. Agora, só de acrescentar esse objeto, o resultado do experimento muda. Agora, com esse objeto, o resultado do experimento é esse que aparece aqui na tela, tá? Que é um comportamento, que reflete ali um comportamento corpuscular. Esse negócio é chamado de dualidade onda-partícula. Por quê? A gente está usando o mesmo objeto como na fonte ali, eu estou lançando átomos do mesmo tipo num aparato de fenda dupla, e quando eu não tenho marcador de caminho, ele tem um comportamento parecido com o comportamento de ondas. E quando eu tenho marcadores de caminho, aí o comportamento dele é de partícula. E aí tem um detalhe muito importante aqui. Vou falar de novo, né? Esses marcadores de caminho, eles não mostram por qual caminho os elétrons estão passando para nenhum observador, para nenhuma pessoa. A gente usa às vezes esses caras, a gente usa o nome observador para se referir a esses marcadores de caminho. Isso não é uma boa até, é um negócio meio confuso, mas acontece. Tem livros até que vão usar isso. Mas vamos considerar o nome marcador de caminho para não dar confusão, tá? Mas o que a galera vai chamar de observador e tal é um marcador de caminho. Então esse marcador de caminho, o que ele vai fazer? Ele só vai registrar, mas não vai mostrar por qual fenda um átomo, por exemplo, está passando. Então eu quero ressaltar isso por quê? Porque a mudança de comportamento, entre aspas, né, do objeto, né, ou a mudança do resultado do experimento, ela aconteceu sem que nenhum tipo de consciência tivesse envolvido no processo. Não tem um ser consciente que fica sabendo que o elétron passou pela primeira fenda e aí por isso o resultado do experimento muda. Não tem ser consciente nenhum ali. O ser consciente não precisa da informação. A informação não precisa passar pelo ser consciente para que o resultado do experimento seja alterado. O resultado do experimento é alterado se você colocar esses objetos lá, que não tem consciência. É possível até recuperar o padrão de interferência fazendo algumas medidas espertas. Esse negócio é chamado de apagador quântico, tá? Nesse artigo aqui, né, que está aparecendo aqui, esse artigo foi o primeiro a levantar essa hipótese, né, a discutir esse efeito da mecânica quântica, né? E isso ficou conhecido como o apagador quântico, tá? Então é um caso muito específico do experimento de fenda dupla, né? Então assim, a gente fica claro então que não precisa de um ser consciente para alterar o resultado desse experimento, tá? Agora, isso aí, né, não deixa o experimento menos esquisito, né? Porque assim, você está lançando os mesmos objetos do mesmo tipo num experimento e você só está alterando um pouco o seu aparato experimental. E esse objeto, ele tinha um comportamento de onda e depois ele vai ter um comportamento de partícula. Isso já é esquisito por si só. Você não precisa acrescentar consciência, nada para achar isso esquisito, não. Isso já é esquisito mesmo. Só considerando que o que está envolvido eles é um aparato experimental, né? Então, como é que a gente interpreta um fenômeno desse tipo, né? A maneira mais adequada, ou aquela que é usada pela maioria dos físicos, né, que dá menos problema, é a interpretação que a gente chama de interpretação de Copenhague, né? Ela foi elaborada por vários autores, mas principalmente pelo Niels Bohr, tá? Então o Bohr, em discussões com Heisenberg, lá começaram essas
elaborar isso que a gente conhece como interpretação de Copenhague. Nesse vídeo que aparece aqui no card, né, vou deixar ele também na descrição, a gente fala em detalhes sobre a interpretação de Copenhague. Tá? Aqui no caso, o que eu queria destacar é só o seguinte, né? Voltando para o problema, né? Então você tem um aparato lá, átomos são lançados nesse aparato, e aí tem hora, se você coloca marcadores de caminho, o comportamento dele é de partícula, e se você tira esses marcadores de caminho, o comportamento dele é um comportamento ondulatório. Como é que você explica isso? A interpretação de Copenhague vai dizer o seguinte, que essa coisa ela deixa de ser esquisita se você imaginar que os átomos, eles não têm uma natureza por si só, ou seja, você não consegue falar sobre propriedades desses objetos em si mesmo, né? Fora de um contexto experimental. Vamos entender isso melhor. No dia a dia, na vida comum, assim, a gente tem confiança, né, na ideia de que os objetos têm propriedades que são específicas dele, que são independentes da forma como você vai medir essas propriedades. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, esse telescópio que está aqui atrás, ele tem a cor preta. E isso é independente de quem está olhando para ele, ou se a gente está olhando para ele ou não, ou da forma como a gente vai medir ou detectar essa cor dele. Né? Então, a cor preta é a cor dele. Então, o telescópio tem essa cor. Na mecânica quântica, a gente não consegue falar isso. Então, não dá para falar que o elétron tem uma determinada característica definida. Não, isso aí, no contexto da mecânica quântica, isso acaba sendo perdido, né? Muito porque os objetos da mecânica quântica, eles nem podem ser observados diretamente, né? Como eu faço com esse telescópio. Eu olho ali e vejo, tem um telescópio ali. O elétron não é assim, eu não olho para um elétron e vejo, tem um elétron aqui, ou tem um átomo aqui. Não, preciso de um aparato experimental complicado para medir propriedades do átomo e propriedades do elétron. E aí, considerando isso, o Bohr, né, e os defensores da interpretação de Copenhague, eles vão apresentar um argumento que é o seguinte: os objetos da mecânica quântica, só faz sentido a gente falar de propriedades dos objetos da mecânica quântica se eles estiverem inseridos em um contexto experimental. Então não tem sentido a gente falar de propriedades do elétron sozinho, tipo o elétron é uma onda ou o elétron é uma partícula, coisas desse tipo, né? A gente precisa falar sobre o experimento como um todo, porque o elétron sozinho não é algo observável, ele não é algo que a gente vai considerar como um objeto de estudo da teoria, ele isolado no mundo, né? O elétron, num contexto experimental em que você pode detectar as propriedades dele, aí sim ele é um objeto de estudo da ciência, né? Ele é algo de interesse de estudo. Agora, o elétron, como ele é, sem ninguém estar olhando para ele, isso aí a gente vai deixar isso de lado, né? Essa é a posição da interpretação de Copenhague. Então, se a gente voltar para aqueles experimentos, né, não é que o elétron, no caso da fenda dupla sem o marcador de caminho, é uma onda e aí depois ele se transforma numa partícula quando a gente coloca os marcadores de caminho. Não é isso, né? Essa característica nem está definida ainda, né? Você nem pode pensar você nem pode considerar que essa característica é uma característica do elétron. Você tem que falar da característica, você tem que falar disso de uma forma global, né? Então, são os experimentos que você está montando que tem um caráter corpuscular ou um caráter ondulatório, né? Então, o fenômeno é a junção. O fenômeno que a gente observa, né, ele é a combinação do elétron do sistema, né, de interesse do elétron, o átomo, sei lá, com o aparato experimental. Então você tem fenômenos ou experimentos lá que exibem caráter corpuscular, que são aqueles com marcador de caminho. Aí quando você tira esses marcadores de caminho, você mudou o experimento, então mudou o fenômeno, né? Considerando aí o conceito de fenômeno no interior da interpretação de Copenhague. Então agora o fenômeno é outro, né? O experimento é outro, então o resultado naturalmente pode ser outro. Então dessa forma a gente consegue dar uma interpretação mais sóbria para esse experimento de fenda dupla com marcadores de caminho, né? Não é que o marcador de caminho ou o observador, um ser consciente, sei lá, o que vai alterar a realidade das coisas. Não é nada disso, né? É que essas coisas não têm propriedades definidas antes da medição.